Hoje eu estou com você em mais uma lição da nossa série de mensagens sobre o crescimento espiritual. Eu vou fazer aqui uma recapitulada sobre alguns temas que nós falamos para mim entrar no de hoje. Eu falei com você sobre o novo nascimento, o que é ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Falei contigo também sobre a nossa herança, a nossa identidade em Cristo. 3 semanas eu estou falando com você sobre a alma. Primeiro eu falei Romanos 12, a outra eu falei de Coríntios, que o Paulo diz que as nossas armas são espirituais para derrubar as fortalezas. Na semana passada eu falei das portas da alma, que são os olhos e os ouvidos. Finalizei sobre a alma. Hoje eu quero falar sobre o espírito. Essa é a outra parte da nossa série do crescimento espiritual, porque eu estava te explicando, quando a pessoa se batiza nas águas ou aceita Jesus, nasce de novo, o que é novo, o que é velho? Sai das águas, a alma é a mesma, a gente tem as lembranças, já expliquei tudo. A carne também é a mesma, por quê, pastor? Porque ela continua velha, o cabelo branco não ficou preto. O espírito, esse sim, ele é novo, foi recriado em Deus. Então o meu espírito, ele foi recriado, ele é novo. E o que eu quero falar com você hoje? O que eu tenho que fazer com o meu espírito? O meu espírito é o meu verdadeiro eu. Esse é o meu espírito, o meu verdadeiro eu. Ele foi recriado. Agora tem alguma coisa que nós temos que fazer, porque se nós não fizermos a nossa parte, daqui a um tempo a pessoa vai estar desviada. Eu aposto que as pessoas que estão em casa na live, você que está aqui na igreja, você deve conhecer alguém que um dia se converteu, veio para a igreja, nasceu de novo, se batizou e depois passou um tempo a pessoa se desviou. Quem é que conhece alguém que aconteceu exatamente isso? Você conhece alguém que se desviou? Olha aí quanta gente. Passa pegar o dia inteiro aqui, muita gente desviada, que alguém aqui da igreja conhece. Mas por que essa pessoa se desviou? Porque ela não fez a parte dela com o espírito humano. Quando você nasce de novo, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você nasceu de novo, você nasceu do tamanho que você está? Sim ou não? Coitada da sua mãe. Haja barriga, né? Desse tamanho lá dentro, né? Haja barriga, né? As irmãs que são mães já ficaram imaginando, né? Agora, a gente não saiu desse tamanho, sim ou não? Não, nós saímos que tamanho? Pequenininho, bebê, depende, né? Uns com 40 centímetros, outros com 30 e poucos. Depende de qual tempo que você nasceu. Tá lá, você saiu um bebê. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente nasceu de novo e aceitou Jesus como Salvador, a gente nasceu e aceitou Jesus, espiritualmente nós voltamos a ser um bebê. Espiritualmente. Fisicamente você tem a mesma idade, a mesma estatura, mas espiritualmente você é um bebê. E agora nós vamos ter que passar pela fase do menino, do adulto, a fase do crescimento. Qual é a diferença do mundo espiritual para o mundo físico? Grande diferença. Por que, pastor, que a diferença é grande do mundo espiritual para o mundo físico? Porque no mundo físico, para você crescer, é só deixar o tempo passar. Crescer é só deixar o tempo passar. Você é um bebê, você vai crescendo, começa a engatinhar, caminha, que um tempo você está falando, chega na primeira infância, depois você vai para pré-adolescência, chega à adolescência, fase adulta, envelhece, depois de envelhece faz o quê? Morre. No mundo físico, é só deixar o tempo passar. Pastor, e no mundo espiritual não funciona assim. O crescimento espiritual, ele é diferente do físico. No físico é só deixar o tempo passar que você cresce. Agora, o crescimento espiritual, ele não depende só do tempo que tem que passar para mim crescer espiritualmente. Não é só o tempo passar que vai me fazer crescer espiritualmente. Agora vai depender da minha entrega, da minha dedicação, da minha busca a Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou o quê? Mais eu vou crescer. Nós podemos pegar uma pessoa que tem 1 ano de igreja, mas ela está buscando a Deus, meditando na palavra, se envolvendo com Deus. E aquele irmão que está há 10 anos, mas que não busca, não ora tanto, você vai perceber que às vezes aquele irmão que busca mais com 1 ano, espiritualmente ele está num nível acima do que aquele que ora uma vez por semana, vem na igreja, mas lê pouco a Bíblia, não busca muito. Às vezes está 10 anos, mas está no mesmo nível espiritual. A pessoa não cresceu, porque o crescimento espiritual ele não depende só do tempo, ele depende da minha busca. Ele depende da minha entrega, da minha dedicação. Quem é que quer crescer espiritualmente aqui?
Então anote aí, tem 3 coisas que você tem que fazer. Você quer crescer ou não quer? 3 coisas que você vai anotar, eu já vou entrar em Lucas 16. 3 coisas que todo crente precisa fazer se ele deseja crescer espiritualmente. Você quer crescer ou não quer? Não, só 5. Enquanto aí, quer crescer ou não? Não viu os obreiros? Querem crescer ou não? Agora melhorou. Vamos lá. Tem 3 coisas que no mínimo você tem que fazer. Qual é a primeira coisa, pastor? Orar. Só que isso aqui tem que ser algo constante, algo disciplinado, algo que tem que ser feito todos os dias. Mas que tipo de oração eu preciso fazer? Não é qualquer oração. Não é aquela que eu chego diante de Deus e fico só pedindo coisas para Ele. Essa oração me faz alcançar coisas, mas não me faz crescer. A oração que me faz crescer é aquela que eu chego diante de Deus, mas eu o adoro. Eu contemplo, eu louvo, eu exalto, eu fico buscando. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu vou falar em línguas, eu fico adorando, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Deus como? Em espírito e em verdade. É essa oração, aquela oração de comunhão, de busca. Eu começo com 10 minutos, mas daqui a uns meses eu estou orando 1 hora, e 1 hora vai passar com um piscar de olhos, porque eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Não é que eu não possa pedir, mas é a oração de busca, de comunhão, de adoração. Essa vai me fazer crescer espiritualmente. Segunda coisa que você tem que fazer para quem quer crescer, precisa meditar na palavra de Deus. Você deveria pegar a sua Bíblia e ter um tempo todos os dias. Você pode chamar esse tempo de como você quiser, devocional, comunhão, o que você preferir. E todos os dias você tinha que ler um capítulo do Antigo e um da onde? Do Novo Testamento, no mínimo. Todos os dias. E vai, pastor, terminei de ler toda. Começa tudo de novo. E vai, todo dia fazer isso. Terceira coisa que quem quer crescer espiritualmente precisa fazer: jejuar. Isso aqui é fundamental. Pegue um turno, talvez você não consiga ficar o dia inteiro, hoje o tempo é corrido, cada pessoa tem uma vida diferente da outra, mas tira um turno. Por exemplo, pastor, terça de manhã eu fico sozinho em casa, só tenho que fazer o almoço para a família. Então tá bom, eu vou acordar às 8 e vou fazer um propósito com Deus, não vou comer nada, tomo um copo de água e vou até às 11 da manhã, sem comer, só buscando a Deus. Eu vou tirar um tempo para orar, vou tirar um tempo para ler a Bíblia, não vou comer nada, só tomei água, vou ler um livro bom da igreja, vou botar louvor para escutar. No finalzinho, lá perto das 11, que eu vou entregar, que eu vou fazer o almoço para a família, eu vou fazer uma oração forte para expulsar todo o mal. Faz isso uma vez por semana. Na primeira semana parece que não mudou, primeiro mês parece que não mudou. Daqui a 1 ano, você vai ver quem você é. O quanto você vai ter crescido se você tiver constância. Então, o espírito humano é o meu verdadeiro eu. Quando eu desci as águas, a minha mente é a mesma, tem que ser renovada pela palavra. A minha carne é a mesma, continua com a ruga, o cabelo branco, tem que crucificar a carne, vou te mostrar nos próximos cultos. Hoje nós vamos falar do espírito humano, o meu verdadeiro eu. Como ele nasceu de novo, espiritualmente ele é um bebê, precisa ser alimentado, cuidado para que ele possa o quê? Eu preciso. E normalmente quando eu sou um bebê na fé, o bebê, você já viu um bebezinho de 2 anos, botar a mão na guarda do berço, agora eu vou lá na cozinha, pum, ele pulou para fora, foi, abriu a porta da geladeira, pegou um pedaço de coxa e foi para a cama comer. Você já viu um bebê de 2 anos fazer isso? Não, ele não vai fazer, irmão. Ele come se os pais derem comida. Então, nesse início da fase cristã, que eu ainda sou um bebê, eu preciso muito mais vir à igreja. Eu sempre tenho que vir à igreja. Eu preciso estar perto do pastor, perto de alguém que às vezes vai me dar uma palavra, porque quando eu sou esse bebê espiritual, tem fases que eu vou ler a Bíblia e não vou entender nada. Eu vou ler a Bíblia e não vou entender nada, porque a gente não tem essa capacidade toda ainda de se alimentar sozinho. Então a gente precisa desse fortalecimento. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, eu vou começar a te mostrar algumas coisas que Jesus vai falar sobre o espírito humano. Eu vou começar te mostrando alguns pontos muito importantes que o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre o espírito humano. Todos acharam? Lucas, quem está em casa encontrou também? Se encontrou, bota nos comentários aí. Vamos lá. Lucas 16, versículo 19. Leia com o pastor o que diz a Bíblia. Ora, havia um homem rico, e ele vestia-se de púrpura e de linho fino, finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele,
E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe o que, pessoal? Agora Jesus vai começar a explicar o que eu quero falar com você hoje sobre o espírito do homem. Versículo 22, leia comigo. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E o que o rico foi, pessoal? Agora tem uma parte importante. 23, o que diz a nossa Bíblia Sagrada? Vai lá com o pastor. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando já em tormentos. E ele viu ao longe Abraão e Lázaro. Aonde que o Lázaro estava? O Lázaro é o mendigo, o rico estava no inferno. Todo mundo olha para mim. Deixa eu dar uma explicada para você, porque Jesus está falando de coisas espirituais. Eu quero falar do espírito humano e essa parábola tem importância para a mensagem de hoje. Jesus está falando que os dois morreram. Um dia nós vamos morrer. Primeira coisa que Jesus está mostrando, o nosso espírito, que é o verdadeiro eu, ele é eterno, ele não morre. O que morre é o que, pessoal? Essa capa que é o corpo que nós habitamos, um dia ele vai voltar para o pó. O espírito continua eterno com Deus. Outra coisa, vamos falar um pouquinho da alma. Então Jesus está dizendo que o rico foi para o inferno, chamado de Hades. E o pobre, na parábola de Jesus, foi para o céu, que era o seio de Abraão. Pastor, mas onde que era esse negócio? Vou te explicar. Jesus está falando antes de morrer na cruz. No Antigo Testamento funcionava assim. Deixa eu dar uma explicada. Todo mundo que morria, ninguém ia para o céu. Algumas exceções tivemos. Elias foi arrebatado, Moisés, o Enoque, poucas exceções. Todos iam para o mesmo lugar, ou parecido, o inferno. E dentro do inferno tinha um compartimento que era o Hades, que é o lugar do sofrimento. E tinha o seio de Abraão um pouco acima, aonde ficavam as pessoas salvas do Antigo Testamento, que estavam esperando a vinda de quem? De Jesus. Porque eles não podiam ir para o céu, porque ainda, como diz o autor de Hebreus, não estava aberto o novo e vivo caminho feito pelo sangue de quem? De Jesus. Tirou o rame, obrigado. Pelo novo e vivo caminho que era o sangue de Jesus. Não foi aberto. Então, as pessoas iam para lá. E por que se chama seio de Abraão? Tem tudo um simbolismo do que Jesus está explicando. Porque o Abraão é o pai do quê? Então Deus está falando sobre as pessoas que se salvavam pela fé no Antigo Testamento. Já mostrando que mesmo que existia a lei e as obras da lei, ninguém se salvava pela lei. Todos eram salvos pelo quê? Pela fé. Por isso que era o seio de Abraão. Porque o Abraão é o pai do quê? Agora, quando Jesus morre na cruz, ele abriu o caminho para o céu com o sangue dele. Por isso que o apóstolo Pedro diz que ele desceu às regiões inferiores e pregou os espíritos em cativeiro. O autor, o Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz que se Jesus subiu, ele também desceu às regiões inferiores e pegou o cativo, o cativeiro, e subindo levou ele para o céu. O seio de Abraão. Quem morre hoje não fica mais esperando. Quem morre hoje vai direto para onde? Ou vai para onde? Porque Jesus já abriu o caminho através do sangue dele. Só uma explicação. Agora vamos continuar. Então, se alguém vier falar para você que depois da morte tu vai ficar dormindo, não te engana. Porque você não vai dormir. Porque depois da morte, o espírito, ele não tem a limitação física do corpo que cansa. Então ninguém vai dormir. Não, pastor, eu vou ficar dormindo esperando Jesus vir. Não, quem falou isso para você? Aonde que você leu isso na Bíblia? Você vai ficar bem acordadinho, lembrando de quem você é, o que você fez. Agora continua, porque Jesus está falando sobre o Espírito e a eternidade, tem a ver com o que meditamos hoje. Versículo 24. Então o rico, que está lá no inferno, ele vai ter uma conversa com Abraão, que simboliza ali a promessa, a salvação, Jesus, nessa parábola. E clamando disse, como é que o rico chamou ele? Abraão meu? Tu viu que depois da morte, agora o Abraão virou o pai dele. Quando ele estava vivo, ele não queria nem saber de Deus. Depois de morto, ô meu pai, eu sou filho de Abraão da promessa, estou no lugar errado. Tentando sair do inferno, né? Aí diz mais, tem misericórdia de quem? Primeira explicação, olha para mim, depois que você morreu, não tem misericórdia. Olha para o pastor. Escolha hoje, para onde tu quer ir quando tu morrer. Porque depois de morto não tem misericórdia. Não tem saída. Se eu fui para o inferno, acabou. Se eu for para o céu, acabou. Glória a Deus, né? Não é acabou, é glória a Deus. Agora foi para o inferno, já era. Um dia chegou uma membra da igreja para mim e falou, pastor, tem que te contar.
A minha mãe estava quase morrendo em casa. Eu falei para ela, irmã, o que a tua mãe sentiu? A mãe dela não era da igreja. Pastor, a minha mãe começou a sentir mal, uma angústia, um mal-estar, uma presença ruim. Eu falei, a tua mãe é para o inferno. Fale para ela que ela precisa vir para a igreja se ela quer ir para o céu. E no fim ela foi para a igreja e virou membro depois. Mas na hora ela sentiu. Então, você morreu, acabou. Pastor, e dá para fazer a missa do 7º dia? Não funciona. Não muda. Depois que morreu não adianta. Não, pastor, mas eu vou lá largar. Não estou falando mal, mas estou comentando. Eu vou lá botar uma flor no cemitério. Não muda? Depois que morreu, já era. Ou está no céu ou está onde? Quer fazer alguma coisa é agora. Quem quer ir para o céu aqui? Olha para mim, o que tu está fazendo para ir para o céu? Agora é a hora da gente fazer alguma coisa, para a gente ser salvo. Porque depois que morreu, acabou, irmão. Não tem mais essa conversa. Pastor, ora para mim, faz uma campanha, uma corrente de 30 dias que eu fui para o inferno, eu quero ser trocado. Não. Acabou, não tem jeito. Agora vamos continuar. Segue em frente. E chamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Acabou a misericórdia depois da morte. A misericórdia é agora. Deus perdoa os teus pecados hoje. Você pode ter entrado aqui nessa igreja com a vida errada, mas Deus está disposto a te ajudar. E daí diz aqui, ó, e manda Lázaro. Lázaro é o mendigo, tá? Manda o quê, pessoal? Leia. Que molhe na água a ponta do dedo. Para fazer o quê, queridos? E me refresque a língua, porque eu estou atormentado aonde? Irmão, olha como o inferno é tão terrível, que o rico, você entendeu a parábola? Ele era rico, vivia adornado com púrpura, tecidos finos, só coisas boas. Um rico está pedindo para o mendigo pegar o dedo dele. Como é que é o dedo do mendigo? Como é que é a unha dele? Branquinha, bonitinha ou preta? O dedo tem uma crostinha preta aqui de terra ou não tem? Não falando mal da pessoa, mas é pelo estado de higiene, condição que a pessoa está. Dedo preto. Você que está aqui comigo, você deixaria um mendigo pegar água com a mão dele suja e derramar as gotinhas na tua boca? Sim ou não? Aposto que não. Acho que não. Mas agora o que você tem que entender que Jesus está explicando? Que o estado de sofrimento daquele homem era tão grande que ele abandonou o orgulho, ele esqueceu de tudo que ele era, se humilhou para dizer, pô, pelo menos o mendigo botar um pouquinho d'água porque eu não aguento mais o sofrimento. O sofrimento é tão grande. Olha para o irmão do lado e diga, dá um jeito de não ir para o inferno. Vai para o céu, meu irmão, por favor. Começa comigo aqui. Aí diz mais aqui, versículo 25. Disse, porém, Abraão, presta muita atenção que eu vou te explicar. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu é atormentado. Além disso, pegue uma caneta e sublinhe esse versículo, porque ele é importantíssimo. O versículo que você vai ler agora é de suma importância. Isso aqui tem pessoas que vão te fazer essa pergunta e tu já vai ter a resposta para dar para elas. Anota o 26, o que está escrito? Além disso, está posto um grande abismo. Leia, marca aí com a caneta e sublinha. Aonde? Entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam. Nem tampouco os de lá passar para onde? Você entendeu o que Jesus está falando? Jesus está dizendo que depois que a pessoa morreu, acabou. Ninguém sai do inferno e vai para o céu. Ou sai do inferno e volta para a vida. Não tem mais saída. Não pode passar para lá e nem passar para onde? Para o mundo dos vivos, para cá. Onde eu e você e Jesus que era vivo explicando. Ele disse, ninguém passa para lá e ninguém passa para cá. Não tem. Pastor, ontem à noite apareceu uma senhora de branco no pé da minha cama, a fisionomia era da minha avó, o cabelo era igual, escorrido, encaracolado, e ela olhou para mim e disse, Chuchu. Pastor, só minha avó me chamava de Chuchu. Não é a minha avó falando comigo, pastor? Não, é um demônio te enganando. Pastor, mas eu joguei búzios, cartas, psicografaram, descreveram o que eu faço. Lá na sessão, baixou o espírito lá e fala, é demônio. Não é o seu familiar, não tem contato. O que a gente leu aqui? Leia de novo o que Jesus está dizendo no 26, você marcou aí com a caneta? Olha o 26, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Leia. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e tão poucos de lá passar para onde? Não tem, irmão, você morreu, não vai para o céu, não tem purgatório, não é pagar, pastor, eu vou pagar aqui uns 40 anos, depois vou para o céu. Acabou. É para sempre.
Escolha muito bem para onde você quer ir. Escolha muito bem a vida que você está vivendo hoje. Porque a vida que você está vivendo hoje vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Então escolha viver uma vida com quem? Obedeça a palavra. Tira o que está errado da tua vida. Não vem para cá sentar nesse banco e brincar de ser crente. Seja um crente de verdade. Porque a vida que tu está vivendo hoje vai determinar onde tu vai passar a tua eternidade. E hoje eu estou falando do espírito humano. Tu acha que as mentiras que tu conta um dia tu não vai prestar conta disso? Fale a verdade. Amém? Se você está adulterando, confesse. Não continue nessa vida de erro aí. Achando que Deus vai passar a mão na tua cabeça. Acabou a misericórdia quando você morrer. Ou eu vivo uma vida com Deus agora, ou eu não vou entrar no céu. E tem coisas que não basta pedir perdão. Você vai ter que ir lá consertar o erro. Senão você não vai entrar para o céu. Pense bem a vida que você quer viver. Quem quer ir para o céu aqui? Então nós temos que cuidar da vida que estamos vivendo hoje. Olha o que vai continuar, versículo 27. Segue em frente comigo, o que diz 27? E disse, olha o que ele vai dizer para Jesus. Eu rogo-te que, ó Pai, que mandes à casa do meu pai. Manda alguém lá na casa do meu pai, 28, pois eu tenho quantos irmãos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então ele entendeu que ele não tinha mais saída. Ele estava condenado à eternidade no inferno. Aí ele chega e diz para o Abraão da parábola, manda alguém na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, eles são igual a mim, eles também não acreditam. Eles acham que as coisas de Deus é brincadeira, que dá para ter namorada, fazer sexo sem ser casado, beber, fazer tudo errado, não precisa dar o dízimo. Eles acham que é o pastor que é careta e vão todos para o inferno igual a mim. Manda alguém lá pregar para eles. E agora olha a resposta que o Abraão vai dar. Leia. O que diz aqui? Versículo de número 28. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. E disse Abraão, o que o Abraão disse? Eles têm Moisés e quem, pessoal? O que ele disse? Ouçam-nos. Pessoal, Moisés e os profetas é a Bíblia do tempo deles, porque eles só tinham o Antigo Testamento. Nós temos o quê? O Novo. Então, o Abraão está dizendo, acreditem na Bíblia, acreditem nos pregadores, acreditem em quem está falando da palavra. Aí diz, o versículo que você vai ler comigo agora, é o 30. Tem uma caneta aí? Você vai ver por que ele parou no inferno. Pega a sua caneta. E disse ele, anota a primeira palavra e me diga qual que é. Não estou ouvindo, o que ele disse? Não, mais alto, igreja. Mais alto. O que ele disse? Olha por que ele está no inferno. Porque a vida toda ele disse não para Deus. A vida toda, quando Deus falava com ele, o que ele dizia? Convida alguém para vir na igreja, o que a pessoa diz? Não. Aí vem a desculpa. Não tenho tempo. Não posso. Não dá. É assim ou não é assim? Por que ele estava lá? Porque a vida toda, o que ele disse para Deus? Não. Deus, eu não posso. Deus, não. Ah, a palavra não é assim, isso aqui eu não vou fazer. A vida toda ele fez a vontade dele. Era por isso que ele estava ali. Porque tu imagina, o cara está no inferno. O cara não tem saída. Ele precisa da ajuda de Deus. E ele ainda falou o que para Deus? Tu imagina na vida dele. Que ele achava que não precisava de Deus, o que ele não falou? Agora continua comigo. Ele disse, não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos for ter com eles, eles arrepender-se-iam. 31. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos faça o quê? Então aqui Jesus está dizendo que não existe reencarnação e não existe contato entre vivos e mortos. Morreu, acabou. Ele está falando de ressuscitar, não de reencarnar. Pastor, não existe esse negócio de ter outra vida? Não. Pastor, eu pensei que eu podia fazer tudo de errado nessa vida, porque na outra eu me arrependo. Não existe. E se na outra vida tu voltar uma barata e alguém pisar em cima de ti, já era. Leia o 31. Não existe isso, irmão. Segue em frente comigo. O que diz a Bíblia? Porém, Abraão disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos faça o quê, pessoal? Olha para mim, todo mundo, presta atenção. O que eu quero tirar para você dessa parábola, que é algo muito importante? O Espírito é eterno. E o que eu tenho feito com o meu Espírito, que nasceu de novo? Quando você morrer, você vai lembrar de tudo. De quem você era, quem foi a sua família, por que você está ali. Cada palavra que Deus te deu e tu não quis obedecer,
Cada culto e cada pastor que pregou, você vai ter eternidade para lembrar do que você não quis fazer. Cuide do seu espírito. Tem muita gente que nasceu de novo, se batizou, mas depois de um tempo se desviou. Você conhece pessoas assim? Por que essa pessoa se desviou? Porque ela não cuidou do quê? Do espírito. E agora o meu espírito, ele nasceu de novo, ele é um bebê espiritual. Eu preciso agora alimentar o meu espírito para que ele vá crescendo e amadurecendo na fé. Tem muitos cristãos que estão há anos dentro da igreja e continuam sendo bebês. Porque eles não fazem a parte deles, que é buscar mais, ler mais, orar mais, estar na casa de Deus, jejuar. Não fazem. A pessoa não faz, ela não busca Deus por si mesma. E daí o seu espírito vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. Chega um ponto que morre espiritualmente. Ah, pastor, eu perdi completamente a vontade de ir na igreja. Irmão, leve a vida com Deus a sério. Nós precisamos nos fortalecer, nos alimentar. Vamos olhar as fases espirituais. 1 Coríntios 11. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para nós. Então a primeira coisa que eu queria te mostrar nessa parábola é que o espírito humano é eterno. Ele não vai ser destruído. A sua consciência não vai ser destruída. Você vai lembrar das coisas. Pastor, mas como é que se eu for para o céu, a minha mulher é minha mulher? Não. Jesus explicou. Chegou um fariseu e disse, Jesus, uma mulher casou 7 vezes. Quando ela chegar na eternidade, quem é o marido dela? O que Jesus disse? Na eternidade ninguém casa, ninguém se dá casamento, são como os anjos, são todos irmãos. Então aproveita tua esposa, teu marido, teus filhos agora. Abraça bastante, amém? Porque no céu são todos o quê? Não tem o vínculo da carne, de marido, esposa, filho. Esse é o vínculo do quê? Humano. Lá todo mundo é irmão. Eu vou lembrar, mas todo mundo é o quê? Irmãos. Vamos lá? Continua comigo. 1 Coríntios capítulo 11. Então aproveite sua família. Almoce os domingos, se você puder, com eles. Vá visitar. Amém? Aproveita, sai com a esposa. As mulheres vão gostar agora. Dá todos os presentes que ela precisa. Agora as mulheres gostaram, né? Na eternidade você não vai dar presente nenhum. 1 Coríntios 13. Vai lá com o pastor, segue em frente. Na eternidade não tem presente, então dá presente para ela agora, aproveita. Tem gente que está orando, né? Pô, pastor, glória a Deus que na eternidade não vai ser meu marido, que aguentar ele na vida já não foi fácil. Não, está amarrado, né? Imagina a eternidade. Pastor, eu pensei que eu estava preso à eternidade. Não, é até que a morte... Então a eternidade não tem. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Isso é brincadeira, tá? Quem achou 1 Coríntios, diga glória a Deus. Vamos lá com o pastor. Só que nós temos que cuidar do nosso espírito, irmão. Às vezes a gente não está cuidando do nosso verdadeiro eu. Jesus acabou de mostrar para mim e para você que existe uma vida eterna. Existe um céu e um inferno. E o que eu faço aqui é o que vai determinar onde eu vou chegar lá. Então, se eu nasci de novo, eu me batizei, sou uma nova criatura, espiritualmente eu sou um bebê. E eu preciso crescer, ser um menino, até chegar a ser um adulto na fé. Qual é o nosso problema? Não fazemos a nossa parte. O crescimento espiritual, ele não vem apenas com o tempo de igreja, ele vem com a minha dedicação, com a minha entrega, com o meu empenho, com a minha busca. Quanto mais você buscar, mais você orar, mais você se envolver, mais você se debruçar sobre a palavra, participar dos cultos do que a igreja propõe, mais você vai crescer. E Deus quer que você cresça. Vai chegar o dia que Deus não vai permitir que ninguém te ajude. Vai ter um dia que tu vai querer ajuda do pastor e às vezes Deus vai fazer o pastor não te atender. Sabe por quê? Porque Deus quer que tu cresça, que tu aprenda a fazer a tua própria oração, que tu aprenda a depender de quem? E às vezes a gente ainda é imaturo, a gente quer sempre depender de todo mundo. Vai chegar um dia que Deus não vai permitir que ninguém te socorra. Aí tu vai ser obrigado a fazer o quê? A depender de Deus. E às vezes Deus vai fazer esse dia chegar. Aí se o pastor não atende, estou magoado, estou indo embora, o pastor não me atendeu. Só que Deus quer que você cresça, irmão. 1 Coríntios 11. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre algumas fases da vida espiritual. Esse foi um homem que cresceu. Versículo 11, 1 Coríntios 13. Olha o que a Bíblia diz, vamos ler todo mundo junto. O que está escrito na Bíblia? Quando eu era... O que o Paulo era? Ele está falando da segunda fase, a primeira é o bebê, então Paulo cresceu. Ele está falando que um dia ele foi um menino na fé, mas ele cresceu. Olha o que ele diz, eu falava como? Nós não damos bola para o poder das palavras, e as palavras têm poder. O que mais? Sentia como? Menino, o que é o sentir? Sentimentos, emoções, qualquer coisa nos magoa.
Qualquer coisa nos entristece, a pessoa senta no banco, o irmão não me cumprimentou, estou indo embora, estou triste. A gente ainda é menino na fé. Qualquer coisa nos machuca, nos entristece. O pastor está pregando, a pessoa ainda é um menino na fé. O pastor falou para mim, porque bem na hora ele olhou para mim e falou brabo ainda, estou indo embora. A pessoa fica chateada, qualquer coisa magoa a pessoa, meu irmão. A pessoa ainda é menino na fé, o pastor está pregando, o pastor está falando isso hoje só porque eu estou no culto, se eu não tivesse ele não falava. Precisamos fazer o quê? Crescer, irmão. Quando a gente é menino, a gente sente como menino. Qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos magoa. E nós não podemos ser assim. Continua comigo, o que mais? Vai lá, segue com o pastor. Eu discorria como menino. O que é o discorrer? Agir. Às vezes a gente está firme, uma hora está balançando, ou anda de igreja em igreja. A gente ainda não é adulto, não está firmado com Deus. Final, leia. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas do quê? Irmão, está na hora da gente crescer. Quem é que vai crescer? Diga amém. Acabar com essas coisas de menino. Quantos anos faz que a tua vida é de altos e baixos? Em qual área? Às vezes na espiritual. Altos e baixos, tem momentos que a gente busca mais, momentos que busca menos. Financeira, tem momentos que está bem, momentos que está mal. Família, tem momentos que está bem, tem momentos que está mal. Emocional, momentos que está bem, momentos que está mal. Está na hora da gente acabar com essas coisas. A gente amadurecer, crescermos na fé. Paulo está dizendo que ele passou pelas fases que ele cresceu, ele buscou, ele se esforçava. Eu e você temos que fazer a nossa parte. Você tem orado mais? Você tem lido mais a sua Bíblia? Você tem vindo mais aos cultos? Você tem buscado mais a Deus? Ou você só abre a Bíblia domingo? Irmãos, vamos crescer. Deus quer que você cresça. Olha o que o Paulo vai falar para os hebreus. Vamos comigo lá? Hebreus capítulo 5. Segue em frente com o pastor. Deus quer que a gente cresça, irmão. E eu quero ver você crescendo. Podemos ler? Versículo 12. Pega uma caneta. Sublinha o versículo 12 na sua Bíblia. Anote, irmão. Porque quando você ler, você vai lembrar que esses versículos aí são para o teu crescimento espiritual. O que diz o 12? Porque, marca agora, pode sublinhar. Olha a cobrança que o Paulo está fazendo para essa igreja, para mim e para ti, quem está na live também hoje. Devendo já ser mestres. Mestres pelo quê? Pelo tempo. Olha o que o Paulo está dizendo. Que pelo tempo que eles tinham como convertidos e como cristãos, eles já deveriam ser mestres. O que é mestre? Um adulto que já começa a ensinar a Bíblia para os outros. Que ajuda o pastor da igreja a cuidar dos novos convertidos. Mas às vezes eu sou um crente antigo que ainda preciso de todo esse cuidado porque eu não amadureci. E eu deveria já estar maduro, que eu poderia chegar para o pastor e estar ajudando a cuidar dos crentes novos, indo na casa, evangelizar, trazer a pessoa, firmar ela, acompanhar ela até se batizar e se converter. Paulo estava dizendo para a igreja, pelo tempo, vocês já tinham que ser mestres. Pelos anos de obra, de igreja, de serviço a Cristo, de ser servo. Paulo está dizendo que todo mundo já deveria estar maduro, ter vencido muitas coisas. Aí ele vai dizer aqui, ó, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de quem? De Deus. E vos havei feitos tais que necessitais do quê, pessoal? Não é leite, é mamadeira. Paulo está dizendo, vocês precisam de mamadeira. Vocês não cresceram. Necessitais de leite e não de sólido o quê, pessoal? Tem cristão assim na igreja. Que o pastor vai pregar, tem que cuidar da palavra, cuidar o que vai dizer, senão a pessoa se ofende. O pastor tem que dar mamadeira. Porque se o pastor botar uns grãozinhos de arroz com uns grãozinhos de feijão, um caldinho, dar uma misturadinha, tem crente que se engasga. Porque a pessoa espiritualmente ainda é um bebê. Ainda não fez o quê? E com o tempo de igreja deveria estar crescendo. Olha para o irmão do lado e diga, Nescauzinho? Vai dizer que você toma Nescau ainda? Todinho? Quem é que vai crescer? Diga glória a Deus. Irmão, um dia eu fui com 3 colegas numa lancheria. O garçom perguntou o que você quer. Colegas bem mais velhos que eu, com vários filhos. Uma torrada, pode trazer um café e uma taça. Tá bom, café com leite. O outro colega, vou acompanhar o pastor Luiz. O outro colega, Nescau. Eu, puxa vida, que vergonha. Não, é brincadeira, cada um tem a sua opção, né?
Pastor, eu tomo Nescauzinho de manhã, tá bom. Mas espiritualmente quero ver você fortalecido. Já abandonou o Nescau ou não? Senta no todinho. Vamos lá, continua comigo, 12. Vamos lá, queridos, é brincadeira. Porque devendo ser mestres pelo quê, pessoal? Pelo tempo. Irmão, Deus quer que você cresça. Às vezes Deus vai começar a nos empurrar, nos tirar da zona de conforto, porque Deus quer que a gente faça o quê? Cresça. Às vezes Deus vai começar a te empurrar, irmão. Está na hora de crescer. Às vezes Deus vai começar a agitar a tua vida, porque você tem que crescer. Você já notou que quando surgem as lutas, os crentes começam a buscar? Sim ou não? Vem a luta, acorda de madrugada, faz jejum, mas Deus amado, quase mora na igreja. Então está na hora de você crescer. Olha o que diz aqui. Porque ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais do que, queridos? Leite, mamadeira, não. Precisamos crescer. Aí Deus fala aqui, continua comigo, de leite e não de sólido. Todo mundo olha para mim. Tem uma promessa na Bíblia que diz assim: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Mas quem é que vai alcançar essas coisas? Só quem crescer espiritualmente. Está na hora de você crescer. Quem é que quer viver essa promessa? Mas para ter essa promessa eu vou ter que fazer o quê? Tu vai ter que crescer, amadurecer na fé, andar em espírito, porque são coisas que o olho não vai ver, são coisas que o ouvido não ouviu, são coisas que o coração nunca imaginou. Eu preciso crescer para viver essas coisas que Deus tem para mim. Agora continua comigo. Aí diz mais o texto, porque versículo de número 13, leia com o pastor: qualquer que ainda se alimenta do que, queridos? E às vezes nós estamos assim. Irmão, fale com Deus: Senhor, eu quero crescer, Senhor. Eu não aceito mais continuar nessa fase, eu tenho que aumentar, eu tenho que amadurecer por mim mesmo. Eu tenho que ter vontade de ir na igreja, eu tenho que ter vontade de orar, eu preciso ter vontade de ler a Bíblia, porque às vezes tu só lê a Bíblia se teu familiar mandar. Tu só ora se o teu familiar mandar tu orar. E às vezes se o familiar mandar, tu ainda acha ele chato e acha ele um crentão. Ah, tá muito fanático, só orar. É porque você precisa crescer. Você tem que amadurecer. Você ainda não sente essa responsabilidade de buscar Deus sozinho. Você precisa começar a ter a sua vida com Deus. Aí diz mais aqui, continua comigo. Porque o que qualquer que ainda se alimenta de leite, o que diz a Bíblia? Não está experimentado na palavra da justiça, porque é o que, pessoal? Menino, ainda não virou maduro. E Deus quer que você amadureça. Agora continua, o próximo versículo é o 14. Mas o mantimento sólido é para quem, pessoal? Pastor, que palavra é essa? Perfeito? Então eu não posso mais, eu fiquei perfeito, não, olha para mim. Perfeito do grego é teleios. Teleios significa o homem completo. E Deus quer que eu e você sejamos a imagem de Cristo. Que quem olhe para nós enxergue quem na nossa vida? Cristo. Quer que a gente chegue na estatura de Cristo, que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Jesus disse: quem vê a mim, vê a quem? Ao Pai. Que as pessoas que olharem para nós, elas vejam quem na nossa vida? Jesus. Então, Paulo está dizendo que eu preciso crescer. Eu preciso chegar à maturidade espiritual. Aí ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, o maduro. E Deus tem revelações maiores. Deus tem palavras mais profundas. Deus tem entendimentos maiores que Ele gostaria de te dar. Tem dons que Ele gostaria de usar você como um profeta, como um mestre. E às vezes Deus não pode. Porque nós ainda não crescemos. E Deus gostaria de usar. Os dons não são nossos, são de quem? Mas como é que Ele vai me usar com os dons se eu ainda sou imaturo? Se eu ainda não cresci? Como é que Deus vai me usar com o dom de curar? Com coisas que Ele gostaria de fazer na nossa vida, se nós ainda somos o quê? Falta crescer. Amém? Quem está entendendo? Deus quer que você cresça, irmão. Agora continua no 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, eles têm os sentidos exercitados, tanto para discernir o bem, como o quê? Quando eu sou maduro, eu já sei tomar decisões, eu sei fazer escolhas. Eu ouço Deus, eu conheço a palavra, eu sou guiado por ela. Eu tenho mais sabedoria nas escolhas e decisões da vida. Deus quer que você cresça.
Você tem alimentado o seu espírito? Você tem se fortalecido? Se você não fortalecer o seu espírito, daqui a um tempo você vai estar desviado. Gálatas capítulo 5, vamos lá. Olha mais que o Paulo vai falar para mim e para você. E eu quero ver essa igreja crescendo aqui. Quero ver todo mundo aqui crescendo na fé e me ajudando a ganhar almas nessa cidade. Deus usando você para abençoar a vida de pessoas. Quero ver sua família sentada do seu lado no banco, inteira. Se não mora nessa cidade, mas indo numa igreja em outra cidade. Deus usando você. Precisamos crescer. Às vezes Deus quer te dar revelações, quer usar você como intercessor, mas nós temos que crescer, porque às vezes você não consegue orar 10 minutos. Vai interceder por quem? Precisamos crescer. Vamos lá? Gálatas capítulo 6. Segue comigo, verso 16. O que o Paulo vai falar para mim e para ti? Leia sua Bíblia com o pastor. Digo, porém, o que o Paulo está dizendo, queridos? Leia. Andai em espírito, e não cumprireis a vontade do quê? Então Paulo está dizendo que dentro de nós tem uma guerra entre o meu espírito que quer servir a Deus e a minha carne que quer as coisas do mundo. Qual eu alimentar mais é o que vai vencer a batalha. É como se tivesse dois lobos, o lobo bom e o lobo o quê? Aquele que eu alimentar é o que vai vencer. Se eu alimentar o meu espírito, eu vou andar no espírito. Agora, se eu alimentar minha carne e fazer os desejos da carne, eu vou andar onde? Na carne. Deixa eu falar com você sobre oração. Quer crescer? Ande com pessoas melhores que você. Anda com uma pessoa que tem um entendimento da palavra muito maior que o teu. Tu vai te obrigar a buscar um entendimento maior. Anda com uma pessoa que ora mais do que você. Tu vai te obrigar a orar mais. Anda com uma pessoa que está num nível espiritual acima do seu. Tu vai te obrigar a fazer o quê? Chegar no nível dela. Irmão, nós precisamos crescer, buscar mais a Deus. Deus quer que você cresça. A oração tem níveis. E às vezes a gente ainda não saiu desse nível aqui da oração, que é o nível da carne. E o Paulo está mandando tu andar no espírito. Lá é o nível do espírito. Pastor, como é que funciona a oração no nível da carne? Você vai começar a se identificar com os exemplos que eu vou te dar. A oração no nível da carne, ela funciona assim. Quando tu começa a orar, em pouco tempo tu já tem vontade de parar. De dizer amém e dormir. Tu começa a orar, Deus, eu te amo, tal, sei lá o que você está falando, tal. A tua mente começa a viajar. Ela vai lá na vizinha, na sogra, amanhã no trabalho, no feijão, no banho. Você já percebeu isso? Tu está orando e a tua mente está indo longe, é porque você não saiu da carne ainda. Prestando atenção. Tu está orando, falando com Deus, eu te amo, e começa às vezes a ter pensamentos ruins. O próprio diabo consegue agir no nível da carne. E às vezes tu está orando a Deus, daqui a pouco tem até um pensamento de pecado, de coisa. Mas meu Deus, você fica até apavorado. Como é que é possível? Eu estou orando a Deus e estou tendo pensamentos? Sabe por quê? Porque no nível da carne o diabo ainda domina. Tu vai orar, já dá sono, não tem vontade de orar, ora pouco, quase não sente vontade de orar. Você fecha os olhos para orar, daqui a pouco dorme, ora poucos minutos, mas daí tu para e vai olhar a TV. Fica 2 horas, nem pisca os olhos. Vai ler a Bíblia, não entende nada, ela é chata, cansativa, mas pega o celular, fica 1 hora. A carne ainda está nos dominando. E o Paulo está dizendo, rompa a carne. Tem gente que para vencer a carne e entrar no nível do espírito, vai ter que orar 30 minutos, 1 hora, só para vencer a carne. Depende o quanto a tua carne está forte. Quando a carne está fraca, rapidinho tu passa desse nível para o nível do espírito. Aqui não dá sono. Aqui todo o cansaço desaparece. A minha mente não fica divagando, ela está concentrada no que eu estou falando. Nesse nível, eu sinto uma presença tão forte que é tão ou qual igual quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Nesse nível, durante a minha oração, eu consigo até começar a ouvir a voz de quem? Tem crente que está há mais de 20 anos na igreja e nunca saiu do nível da carne. Olha para o irmão e diga, está na hora de crescer. Vamos ler o versículo 16, segue comigo. Digo, porém, leia com o pastor, andai em... Irmão, vamos andar em espírito? Vamos crescer ou não vamos? Vamos andar com Deus ou não vamos? Aí a Bíblia diz, e não cumprireis a vontade do que, queridos? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. É só para quem anda no espírito. Porque o humano não vai alcançar.
Deus tem coisas mais altas. Para quem está decidido a crescer, para quem está decidido a andar no Espírito, Deus tem revelações, Deus tem coisas gigantescas. Só que eu e você temos que tomar uma decisão. Chega. Não importa quanto tempo eu estou na igreja. Hoje eu tomei uma decisão. Eu vou crescer. Vamos ficar de pé. Olá para você que está aí no meu canal, que prazer ter você. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber todas as mensagens do canal e compartilhe com quem precisa para que mais pessoas sejam abençoadas.